Olá, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar as pessoas poderem estarem acompanhando aí a nossa transmissão para a gente fazer a sondagem aí de como está o som, de como está o som e de como está a imagem. Louvado seja Deus. Hoje nós queremos dar algumas dicas de como estudar a Bíblia e indicar alguns livros que podem lhe auxiliar no estudo da palavra de Deus. A paz do Senhor, querido Samuel Feitosa, seja muito bem-vindo, viu? Compartilhe aí esta transmissão para nós e a gente vamos estar falando um pouco sobre a importância do estudo bíblico, né? A importância do estudo bíblico, dando algumas dicas para os iniciantes aí da área da teologia, né? Não sou tão experiente assim como dizem, né? Mas já temos algum tempo de estudo teológico, então é importante que os irmãos possam aprender aí algumas coisas, né? Então os irmãos vão chegando, vão compartilhando aí a nossa transmissão, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, né? Possam também ser abençoadas. Louvado seja Deus. Ei, Samuel, fiquei te esperando para você vir aqui, você nem veio, né? Abençoado. Mas tá bom. Minha tia Maria Araújo. Tudo bem, minha tia? Deus abençoe, viu? É um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? De vez em quando a gente toma coragem e faz aí uma transmissão, né? Ao vivo. Compartilhe aí para outras pessoas poderem estar aprendendo aí também. Bom, hoje a nossa proposta é falar a respeito sobre a importância da teologia e dar algumas dicas para o estudo da palavra de Deus, né? Palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, a importância de nós estarmos estudando a palavra de Deus. Então, nesta noite, eu quero falar aos irmãos exatamente sobre este tema, né? Esse tema que são, assim, algumas dicas, né? Dicas para iniciantes de teologia, pessoas que estão aí na vida teológica, né? Querem aprender um pouco mais da palavra de Deus e precisam estudar a Bíblia. Na realidade, tenho para mim que o estudo da palavra de Deus não pertence apenas à área teológica, à área acadêmica, mas todo crente salvo em Cristo Jesus deve, tem a obrigação de estudar a Bíblia, né? A Bíblia não é qualquer livro, a Bíblia não é qualquer material comum de estudo, pelo contrário, né? Ela é a santa palavra de Deus, cremos assim, acreditamos assim, declaramos a nossa fé nisso, né? Ela é a santa palavra de Deus e é o nosso guia, o manual de instrução que temos para, para nos conduzir, né, na presença de Deus. Abraço, querido André. Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe. Veio, compartilha aí conosco, tá bom? Algumas dicas sobre teologia para os iniciantes do estudo aí da palavra de Deus. Estarei apresentando hoje algumas recomendações de alguns livros, né? De alguns livros que foram livros que eu adquiri no início da minha vida teológica
né? Alguns livros que eu adquiri, que esses livros me trouxe uma clareza muito grande na compreensão dos textos bíblicos, nos trouxem ferramentas, né? Essas ferramentas são livros que nos conduziram para uma compreensão melhor do texto bíblico, tá bom? Então, nossa proposta hoje é exatamente essa, né? É trazer algumas dicas de como nós estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve ser apenas lida, feita uma simples leitura, né? A palavra de Deus, ela deve ser meditada, deve ser estudada, né? Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é farol baixo e farol alto. O salmista vai nos dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, né? E luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés, farol baixo. Luz para o nosso caminho, farol alto, né? Ela ilumina aonde devemos pisar e ela ilumina qual o caminho, a direção que devemos seguir, né? Então, ela é de suma importância aí para as nossas vidas. Então, hoje eu quero começar aqui falando a respeito da nossa primeira dica. Na realidade, não vou entrar logo nas dicas, né? Eu vou falar sobre a importância da teologia. A importância da teologia. André, meu querido irmão, Pai do Senhor, um forte abraço, viu? Deus abençoe o senhor, a sua esposa, a sua família, que Deus continue lhe abençoando. Rapaz, saudade de ti, viu? Saudade de ti, saudade de ti. Rafael, seja muito bem-vindo, Rafael. Deus continue abençoando. Irmãos, compartilhem aí essa transmissão para que outras pessoas possam entrar, né? Nosso objetivo é poder passar instrução aos irmãos sobre o estudo da palavra de Deus. Quero dar algumas indicações de alguns livros que nós possuímos, livros que tanto possuímos quanto nós temos aqui também na nossa livraria, e são livros que auxiliam na compreensão e no estudo da palavra de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe os nossos irmãos que estão chegando, né? Nós temos aí alguns irmãos já estão chegando, compartilhem essa transmissão. E eu quero falar aqui hoje sobre a importância da teologia, né? Há muitos anos atrás, a teologia ela era tratada como não sendo algo da parte de Deus, né? A teologia ela estava sendo tratada como algo que distanciava o crente do fogo, do Pentecoste, né? Quantas vezes eu não ouvi falar que teologia esfria o crente, né? Que teologia é a letra e a letra mata, né? Mas o espírito vivifica. Ao longo dos anos, a igreja ela foi percebendo que havia uma necessidade de obter conhecimento bíblico, até porque a verdade liberta, a verdade transforma, né? A verdade nos leva mais longe, a verdade, né? Então, o conhecimento da palavra de Deus ele é algo muito importante para as nossas vidas. Mas nós ainda temos pessoas mais conservadoras que dizem que a teologia não é apropriada para o crente, né? Mas, graças a Deus, eu posso dizer assim, que esta é a minoria, né, que defende que não se deve estudar teologia. Pelo contrário, né, nós entendemos o quê? Que há uma necessidade muito grande de nós estarmos estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ser estudada. A palavra de Deus não deve ser feita apenas uma simples leitura, né? Porque a Bíblia Sagrada, eu tenho um exemplar aqui da Bíblia Sagrada, um dos exemplares da Bíblia Sagrada, Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a mais comum, né, que nós utilizamos na igreja, né? Acredito eu que praticamente a maioria dos irmãos possuem uma Bíblia Pentecostal. E esta Bíblia, ela deve ser meditada, deve ser lida, deve ser estudada minuciosamente,
né? Nós vivemos em um período em que a ignorância bíblica, por incrível que pareça, numa era tecnológica, onde chove informações, né? Nós ainda vivemos no meio de um período que o povo ainda se torna leigo acerca da palavra de Deus. Com tantas informações que nós temos hoje em dia, a capacidade de se obter conhecimento é muito maior hoje, né? Nós temos aí uma gama de livros, um leque de informações, né? Temos o uso da internet, que nos facilita muito obter o conhecimento, né? Tomando alguns certos cuidados, isso é verdade, tomando alguns certos cuidados, porque a internet se encontra todo tipo de informação lá, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Mas a teologia ela é muito importante, nós estarmos estudando a teologia. É muito importante fazer um estudo verdadeiro, um estudo sistemático da palavra de Deus, um estudo sincero da palavra de Deus, para que a gente possa aprender um pouco mais, né? Porque ao aprender a palavra de Deus, né, ao aprender a palavra de Deus, eu sirvo a Deus melhor, não é isso? Eu sirvo a Deus melhor. Por quê? Porque está contida na palavra de Deus exatamente todas as vontades de Deus, né? Tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus se agrada, tudo aquilo que Deus não gosta, tudo aquilo que Deus gosta, toda a vontade de Deus está exatamente contida ali dentro da Bíblia Sagrada. Então nós temos que estudá-la, nós temos que buscar o conhecimento, porque é de suma importância. Eu não digo que a teologia ela esfria o crente. Pelo contrário, a teologia ela apaga o falso fogo, né? Porque existe o fogo do Espírito Santo, o verdadeiro, e existe o falso fogo do Espírito, né? Então a teologia ela veio e ela vem para nos dar amadurecimento, conhecimento, visão, né, sobre as coisas de Deus, e não só das coisas de Deus, mas também das coisas do homem, né? Então, é muito importante nós estudarmos teologia. Se todos os crentes da face da terra, vamos reduzir um pouco mais, do Brasil, né? Da face da terra é muita gente, mas se todo crente do Brasil, todos os crentes, todos os evangélicos do Brasil, estudasse a Bíblia Sagrada como ela deveria ser estudada, não haveríamos tantas aberrações no meio evangélico, tantos escândalos no meio evangélico, tanto misticismo no meio evangélico, tanto sincretismo religioso, que é a mistura do santo com o profano, tanto ocultismo, né? Tanta coisa no meio evangélico trazendo escândalos, frustrações, né? Trazendo até mesmo a falta de credibilidade, né, na pregação do evangelho, trazendo frustração, e isso se dá exatamente por causa da falta de conhecimento. A falta de conhecimento ela é tão grave hoje em dia, na nossa geração, que por causa da falta de conhecimento o povo perece, o povo está escravizado, né, por causa da ignorância acerca do conhecimento bíblico. Então, é de suma importância nós termos esse conhecimento, é de suma importância eu obter esse conhecimento para que eu sirva a Deus melhor. Eu preciso servir a Deus melhor. Eu preciso saber quais são as vontades de Deus para a minha vida. E para isso, eu tenho um manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, né? Eu quero começar aqui falando da nossa primeira dica, tá? Os irmãos tiverem dúvida, os irmãos tiverem algum comentário, os irmãos podem fazer os comentários aí embaixo, tá bom? Podem mandar a sua pergunta, né? A gente vai estar respondendo à medida do avanço da transmissão. Compartilhe essa live, tá bom? Compartilhe essa transmissão. Compartilhe aí com outras pessoas, com seu amigo, coloque aí no WhatsApp, coloque aí numa página,
tá bom? Compartilhe para que outras pessoas possam estar sendo abençoadas também, tá bom? Bom, a primeira dica que eu quero deixar aqui aos nossos irmãos iniciantes aí da área da teologia, né? Da área da teologia, eu digo iniciantes, irmãos, é porque sempre tem aquele irmão ou aquela irmã, né? Aquele senhor, aquela senhora que está começando a se voltar para a questão do conhecimento bíblico. E isso é muito bom, é gratificante, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, que ele tem se preocupado em voltar o seu coração para a compreensão da Bíblia Sagrada. Então, a primeira dica que eu quero deixar aos nossos irmãos é exatamente o lugar, horário, tempo de início e tempo de término, né? Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos de um lugar para estudar a Bíblia. Precisamos de um lugar reservado, precisamos de um lugar que nós possamos ficar a sós. Precisamos de um lugar que você consiga se concentrar naquilo que você está lendo, né? E de preferência, ler em voz alta. De preferência, ler de voz alta. Então, nós precisamos o quê? De um lugar. Depois que você consegue um lugar, estabeleça o horário. Estabeleça o horário. Quais são esses horários? Que hora que eu vou iniciar o meu estudo, né? Isso se chama programação. Você está se programando, né? Você está administrando o seu tempo. Lembrando aos irmãos que nós somos mordomos do tempo, que Deus nos deu o tempo para ser administrado. Então, eu consegui o local? Ótimo. Consegui o local? Maravilha, né? Agora, qual será o horário? Eu consegui o horário, então eu vou determinar o tempo de início e o tempo do término, né? Que hora que eu vou começar e que hora que eu vou terminar? Lembrando aos irmãos que o estudo não pode ser enfadonho. O estudo bíblico não pode ser enfadonho. A sua mente cansa, né? Nós não podemos espiritualizar todas as coisas e achar que por eu estar lendo a Bíblia Sagrada, né, a minha mente não ficará cansada, né? A mente cansa. Então, estabeleça o tempo de início, estabeleça um tempo de término, né? Nós temos que ser administradores do tempo e saber administrar muito bem esse tempo, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Nós, geralmente, conseguimos tempo para todas as outras coisas, não é verdade? Conseguimos tempo para todas as outras coisas, mas muitas das vezes parece que nos falta tempo. Não é que nos falta tempo, é que não soubemos administrar o nosso tempo. E principalmente se tratando da palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a sua alma, o alimento que a sua alma precisa, o alimento que a sua alma necessita é a palavra de Deus. Então tá aí. A nossa primeira dica é exatamente essa, né? Lugar, né? Horário de início e horário de término do estudo da palavra de Deus. A segunda dica que eu quero deixar aos nossos irmãos, tá bom? A segunda dica é exatamente tenha um plano de estudo e metas a cumprir. Você precisa ter um plano de estudo. Não é ler a Bíblia de forma aleatória. Não, eu vou ler a Bíblia aqui, né? Vou dar meia horinha aqui de leitura da Bíblia, aí abre a Bíblia aqui assim, pá, né? E começa a ler. Não, irmãos. Nós temos que ter um plano de estudo. Os irmãos já viram aquele plano de leitura para o ano, né? Mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim sucessivamente? Assim segue? Aqueles planos de leitura da Bíblia Sagrada são ótimos, né? Ali já traz
toda a organização da sua leitura. Você vai ler 3 capítulos na segunda, vai ler 4 capítulos na terça, vai ler 5 capítulos na quarta, aí você vai passar para o Novo Testamento, você vai ler 3, vai ler 4, vai ler 5 capítulos do Novo Testamento. Aquilo ali é um plano de leitura, né, anual. E aquilo ali é ótimo de você poder estar utilizando. Aquilo ali já tem o estudo, o plano de leitura e já tem as metas a cumprir. Qual é a meta? Geralmente, aqueles planos de leitura vêm com uma meta de você ler a Bíblia toda durante o ano inteiro. E não é enfadonho, não é cansativo, né? É um plano de leitura de capítulos que lhe faz você cumprir o seu objetivo e compreender aquilo que você está lendo, fixar na sua mente aquilo que você está lendo. Então, a primeira dica foi lugar, horário, início e término do estudo. A segunda dica foi tenha um plano de estudo, metas a cumprir, a qual eu indiquei aqui, aqueles planos de aula, aqueles planos de leitura, né? Que você pode fazer todos os dias uma leitura diária da sua Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Tá bom? Os irmãos tiverem dúvidas, os irmãos podem estar colocando aí embaixo, tá bom? Que eu leio aí a sua pergunta, eu leio a sua pergunta nos comentários, tá bom? E a gente responde, tá bom? Se a gente souber, a gente não é detentor de todo conhecimento, não, tá? Mas eu, se for uma pergunta difícil, eu vou buscar a resposta para ela e lhe trago essa resposta. Então, vamos lá, vamos partir para a nossa terceira dica. A nossa terceira dica é exatamente essa: invista em ferramentas de apoio para os seus estudos. Queridos, esta daqui é muito importante. Essas aqui, ela é muito importante para o nosso conhecimento. Muito importante. Investimento. Você prega, você ensina. Qual é a sua chamada? Qual é o seu ministério? Né? Se você prega, você precisa de conhecimento para não pregar besteira por aí. Você ensina, você precisa se dedicar, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Né? Aquele que ensina, que haja dedicação. Então, tudo é necessário obter o conhecimento. Tudo é necessário obter o conhecimento. Então, invista em ferramentas, tá? Não tenha medo de investir na aquisição de livros, na compra de livros. Não tenha medo. Não tenha medo de investir na compra de um livro. Eu sei que às vezes o financeiro se torna um pouco difícil, mas é de suma importância que você adquira livros que são ferramentas de apoio para seus estudos. O pastor Tiago está perguntando, geralmente quem está iniciando tem dificuldades com os termos teológicos, como fazer, né? Esta resposta é uma das dicas que nós vamos colocar aqui, que nós já colocamos aqui, né? Só não chegou ainda esta dica. Se eu não me engano, ela é a quinta dica, pastor Tiago, tá bom? Eu já vou responder essa sua pergunta, né? Sobre os conceitos teológicos, né? Existem vários tipos de linguagem, né? Linguagem acadêmica e a linguagem popular, que é uma linguagem mais conhecida entre o povo. Mas nós vamos comentar sobre isso um pouquinho lá na frente, tá bom? Então, invista em ferramentas de apoio para o seu estudo. Irmãos, quando eu comecei a estudar teologia, eu fiquei muito preocupado em ter uma compreensão fiel do texto bíblico, né?
Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um livro da palavra de Deus, que é um livro que, na realidade, é um conjunto de livros, é uma biblioteca em suas mãos, né? Que este livro ele foi escrito há muito tempo atrás. Em torno de 1.600 anos foi a elaboração completa da Bíblia Sagrada, né? Aproximadamente esse tanto de período aí, né? Tanto de tempo. E ele é um livro que foi escrito, é um livro que foi escrito fora dos nossos padrões culturais. Não tem nada a ver com a nossa cultura. Não tem nada a ver com a nossa língua. Não tem nada a ver com a nossa sociedade. Não tem nada a ver. Ali é um povo diferente, uma língua diferente, um idioma diferente, um costume diferente, né? Então, para compreender tudo isso, você precisa investir em livros, em ferramentas que lhe tragam a compreensão do texto bíblico. Eu separei aqui algumas ferramentas, eu separei aqui alguns livros que eu já li mais de uma vez, né? Porque é sempre bom nós estarmos relendo, né? O primeiro que eu quero mostrar para os irmãos é esse aqui, ó. Como estudar e interpretar a Bíblia, né? Gente, Raimundo de Oliveira, editora é a CPAD, tá vendo? Esse livrinho aqui, ele é pequenininho, tá vendo aí, ó? Fininho, né? Ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem, tirando aqui a parte de notas biográficas, ele tem 144 páginas. Tem 144 páginas. Aqui é uma leitura de uma semana, 15 dias, né? Você termina de ler um livro desse aqui, né? Aqui ele traz exatamente o princípio para uma compreensão fiel do texto bíblico, né? Ou seja, aqui, ó, primeiro lugar, aqui, ó, aí tem os temas, tá vendo os temas? Não sei se vai dar para os irmãos verem aí o tema, tá? Ele tem alguns temas: introdução à hermenêutica, né? Concepção sobre a concepção própria da Bíblia. Rapaz, estou engasgando hoje, né? Particularidade do texto bíblico, né? Métodos de estudo bíblico, princípios de interpretação da Bíblia, princípios gramaticais de interpretação, princípios históricos de interpretação, princípios teológicos de interpretação, né? Olha que interessante, um livrinho pequeno, mas bem objetivo. Ele trata exatamente sobre todos os pontos que nós precisamos entender para poder interpretar a Bíblia de forma coerente, de forma fiel. Principalmente quando se fala das questões gramaticais, histórica e teológica, né? Ou seja, esse livrinho aqui, ele lhe auxilia na interpretação bíblica, né? Ele é um livro que vai nos trazer ferramentas, o conhecimento de como interpretar a Bíblia Sagrada. Eu tenho um outro também, do mesmo segmento, né? Da editora Vida Nova, tá aqui, ó, editora Vida Nova, fininho também, tá vendo aí? Como interpretar a Bíblia, né? Como interpretar a Bíblia. Princípios práticos para entender e aplicar a palavra de Deus. Gente, é muito bom também, né? É um livro que é uma linguagem simples, uma linguagem popular, uma linguagem de fácil compreensão, né? Que nos fala exatamente sobre esta arte, que é a arte da hermenêutica, que é a arte da interpretação da palavra de Deus. É muito importante, irmãos, nós sabermos interpretar a Bíblia Sagrada para não criarmos heresias, para não criarmos falsas doutrinas, para não ensinarmos errado, né? Então, é de suma importância a gente compreender. Uma outra ferramenta que você precisa ter, na sua biblioteca
é um livro de teologia sistemática. Por que um livro de teologia sistemática que você precisa ter? Por quê? Porque o livro de teologia sistemática ele já está falando, né? É uma teologia em ordem, é sistemático, né? É o conjunto doutrinário colocado de forma cronológica, de forma sistemática, para que você possa assimilar melhor o conteúdo. Então, ó, eu indico esse livro aqui, ó, Teologia Sistemática, de Eurico, né? Ele é da CPAD, tá bom? Ele é mais ou menos assim, ó, mais ou menos grossinho, tá? Tem em torno aí de 368 páginas. 368 páginas, também é uma leitura muito boa, fácil, compreensiva. E o que é a teologia sistemática? Já falei, né, que é a organização do estudo doutrinário da palavra de Deus. Então, o que traz? Qual é o conteúdo da teologia sistemática? É uma bibliologia, né? Vai falar sobre a doutrina de Deus, vai falar sobre a doutrina de Cristo, né? Vai falar sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, vai falar sobre a antropologia, que é a doutrina do homem, armatiologia, que é a doutrina do pecado, soteriologia, que é a doutrina da salvação, eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e angelologia, que é a doutrina dos anjos, e escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, todo este conteúdo doutrinário, ele é colocado de forma sistemática para que você possa compreender as bases da fé cristã. É muito importante isso, irmão. Você ter conhecimento das bases da fé cristã. Se alguém chegar para você e perguntar por que devo me batizar nas águas? Por que devo aceitar a Jesus? Quais são os atributos de Deus? Quem é o Espírito Santo? Se alguém chegar para você e dizer assim, não, o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma força. Como você vai defender aquilo que você acredita se você não tem o domínio e a compreensão, não aprendeu o conteúdo básico da fé cristã, né? Então, eu recomendo a você um livro de teologia sistemática, né? Eu tenho outros livros aqui de teologia sistemática, né? Eu tenho outros livros, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu deixei separado aqui alguns livros, né? Aqui, ó. Esse outro aqui, ele é bem antigo, né? Teologia Sistemática, de Stanley M. Houghton, né? Ela é da CPAD também. Eu tenho esse livro aqui, ele chega a estar com as folhas amarelas, irmãos. Já li ele já milhões de vezes já esse livro aqui. Ó, eu tenho esse livro aqui em 2003. 2003 eu comprei esse livro. No mês 5, no dia 3/5 de 2003, né? É um outro livro de teologia sistemática que eu recomendo aos nossos irmãos poderem estarem adquirindo. Nesse livro de teologia sistemática, nesse daqui, tem alguns conceitos, né, que eu não concordo totalmente, né? Até porque nós já temos algum tempo de caminhada na área teológica, então há uma controvérsia até mesmo dentro dos teólogos assembleanos, pentecostais, que discordam de alguns pontos desta obra teológica, né? Surgiram outras obras teológicas, que essa daqui é muito boa, né? Essa daqui é muito boa, não tem nada que eu discorde daqui, tá? Então sempre é bom os irmãos poderem estar adquirindo livros teológicos sobre teologia sistemática de vários autores diferentes para que você consiga compreender melhor, né? Um livro aqui, ó, Doutrinas Bíblicas, que é praticamente um resumo da teologia sistemática, né?
Isso aqui é um livro que vai nos falar exatamente sobre as doutrinas, né? A inspiração das escrituras, né? O Deus único e verdadeiro, Deus é um, né? E é verdadeiro. A deidade, né? A divindade do Senhor Jesus, vai falar sobre a queda do homem. Tem muitos temas aqui: o batismo com o Espírito Santo, as ordenanças, o ministério, a cura, a esperança, o milênio, a igreja de missão. Então, são livros que vai nos tratar sobre as bases da fé cristã. Você que é estudante de teologia, você que tem desejo de estudar teologia, você precisa aprender as bases da fé cristã, né? Nós estamos num período, nós estamos em um tempo onde o conhecimento teológico tem sido foi tanto tempo desprezado que hoje nós temos pessoas que têm muito tempo dentro da igreja, mas não têm o conhecimento das bases doutrinárias, do princípio de fé, né? E não se deixa ser ensinado, não se deixa ser admoestado, não se deixa ser orientado. E isso é muito problemático, isso é muito dificultoso dentro da igreja. Então, nós precisamos ter o conhecimento. Olha um outro aqui, ó, as grandes doutrinas da Bíblia, né? Raimundo de Oliveira também é muito bom. Esse livrinho aqui, ele é excelente para o seu conhecimento também, tá? Então, irmãos, invista em ferramentas, né? Ferramentas de apoio. Você que é um pregador do evangelho, você que é um professor da escola bíblica, você que é um superintendente da escola bíblica, você que é um pastor, você que é um evangelista, você que é um presbítero, você que é um diácono, você que é um apóstolo, um bispo, né? Você que toma de conta de um rebanho. Você precisa ter conhecimento, você precisa poder ter o conhecimento para poder dar uma palavra ao povo que está faminto e necessitado, né? Não rejeitando o conhecimento teológico que você vai trazer uma palavra saudável ao povo, mas é com o conhecimento, é o estudo da palavra de Deus, tá bom? Então, vamos partir aqui para nossa quarta dica, né? Eu não quero que o vídeo se torne tão longo, nós já estamos com 37 minutos já de transmissão. Então, a nossa quarta dica é exatamente essa. Procure entender o contexto daquilo que está sendo lido ou que está lendo, né? Procure entender o contexto daquilo que está lendo, né? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós temos que procurar entender todo o corpo textual, né? Todo o corpo textual. Por exemplo, se você for fazer uma leitura sobre João capítulo 3, versículo 16, você tem que dominar e saber todo o contexto, tudo aquilo que está em torno daquela verdade de João 3,16. Né? Não é apenas ler um único versículo e doutrinar aquele versículo, isolá-lo, né? Porque diz que texto sem contexto gera pretexto para uma heresia, né? Então, nunca pegue um texto isolado e pregue sem ter o conhecimento do contexto. O contexto pode ser o quê? O contexto remoto, o contexto pode ser as questões culturais, linguísticos da época, para que você possa compreender o que o autor ou o escritor quis dizer com aquela expressão, com aquela palavra, e com isso fazer aplicação para a sua vida primeiramente e depois transmitir para aqueles que lhe ouvem. Então, a nossa quarta dica está aí. Procure entender o contexto daquilo que está lendo, né? Procure compreender, entender o contexto daquilo que está lendo. Nossa quinta dica, penúltima dica de hoje, a penúltima dica é entender as palavras. É exatamente a pergunta que o pastor Tiago
exatamente a pergunta que o pastor Tiago me fez, né? Eu vou colocar aí na tela a pergunta do pastor Tiago, tá aí. O pastor Tiago perguntou: geralmente quem está iniciando tem dificuldades com os termos teológicos. Como fazer? Né? Os termos teológicos, realmente, no início de quem está iniciando aí a carreira, a caminhada teológica, está lá no básico de teologia ainda, né? Está nos primeiros 6 meses da área da teologia, do curso básico de teologia. Ele enfrenta algumas dificuldades, né? Ele enfrenta algumas dificuldades nessa questão de algumas expressões da área da teologia. Eu recomendo aos irmãos que os irmãos, sempre quando forem fazer a leitura da palavra de Deus, sempre, quando você for fazer a leitura da palavra de Deus, que os irmãos tenham sempre um dicionário bíblico, um dicionário de linguagem teológica, que você pode estar adquirindo. Esse daqui é um dos meus, né, que eu utilizo, é o Wycliffe, né? Os irmãos já conhecem ele é enorme, ele é grande demais, né? Eu tenho o Vini também, tenho o Vini, e tem um dicionário que ele é só de expressões teológicas, né? Expressões teológicas que você pode estar adquirindo para compreender. Ou então você pode simplesmente ler a Bíblia Sagrada com algumas palavras e com um dicionário, aquele dicionário Aurélio, né, que você consiga ter a compreensão daquilo que está sendo dito. Tem alguns termos teológicos que você vai se deparar, né, como monergismo, sinergismo, né, da área teológica, né? Quem os arminianos, quem são os calvinistas, quem são os neopentecostais, quem são os pentecostais, né? Pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, são palavras e conceitos doutrinários, teológicos, que divergem de acordo com denominações, de acordo com a confissão de fé de cada denominação. Então, existem muitos segmentos teológicos. Eu quero lembrar aos irmãos que as dicas que eu estou dando aqui, os livros que eu mostrei aos nossos irmãos, as dicas servem para todos, de todos os segmentos teológicos, né? Independente se eles são arminianos, se eles são calvinistas, ou se eles são assembleanos, ou se eles são da igreja batista, da igreja presbiteriana, não importa, né? Essas dicas que eu estou dando, ela é a base para o conhecimento, para o estudo da palavra de Deus, né? Então, mas os livros que eu estou indicando aos nossos irmãos, geralmente, são mais voltados ao público assembleano, né? E ao público que são mais voltados às doutrinas da Assembleia de Deus, a confissão assembleana, que nós chamamos também do segmento do povo que acredita na sistematização da doutrina de Armínio. São os arminianos, né? Que acreditam no livre-arbítrio, acredita que Deus dá essa liberdade ao homem de escolher ou não acerca da graça, né? Deus que acredita que Deus quer salvar todos os homens, né? Então é para essas pessoas, né? Até porque o outro segmento de Calvino, né, é um segmento que não tem como base esses princípios de fé que nós temos. Tem muitos livros também do segmento dos calvinistas, mas eu não estou indicando nenhum deles no momento, tá bom? No momento. Então, entenda as palavras, né? Tenha um bom dicionário, tenha uma boa enciclopédia, tenha um bom dicionário da língua portuguesa para que você possa compreender as palavras do texto bíblico, né? Então, eu quero deixar aqui a nossa última dica, né? A sexta e última dica é exatamente
vai desistir só por causa de uma ou duas dificuldades? Queridos, quando eu comecei a estudar teologia, hoje eu tenho 36 anos, eu aceitei a Jesus com 11 anos de idade, né? Só eu era crente na minha família, mas ninguém era, né? Meu pai não era crente, a minha mãe não era crente, só eu era crente na minha família. Então eu tive enormes dificuldades para permanecer firme na fé, né? Enormes dificuldades, até para a compra de material, até para me dedicar à área do estudo. Então, eu tive essa grande dificuldade, né? Então, não desista, não desista quando você se deparar com algum problema, com alguma dificuldade, com algumas coisas, não desista, não pare, né? Continue indo em diante. Eu já tomei pedrada, já fui perseguido por causa do conhecimento teológico, né? As pessoas querem escantear você por causa do seu conhecimento teológico. As pessoas, muitos acham que você quer tomar o lugar delas com o conhecimento teológico que possui. Então, N fatores que podem fazer uma pessoa desistir, parar de obter conhecimento, parar da área teológica e querer desistir com essas coisas, né? Então, eu já ouvi muita coisa, eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi, por exemplo, esse daí quer saber demais, né? Esse daí tem o conhecimento para humilhar os outros. Não é nada disso, irmãos, né? Eu comecei a estudar teologia com os meus 15 anos, aproximadamente, 14, 15 anos, né? Estudo até hoje teologia, né? Nós somos formados, fiz o básico, fiz o médio, fiz o avançado, fiz o bacharelado, né? Estou fazendo, na realidade não estou fazendo porque eu tive que trancar, né? Mas eu vou retornar a fazer novamente o meu mestrado, né? Com especialização em literatura, cultura judaica e educação religiosa, né? Nós estávamos aí logo no início, aí houve essa quarentena aí eu vou optar pelo online, né, à distância, para nós podermos voltar novamente a estudar a palavra de Deus. Então, a sexta e última dica é exatamente essa. Vai desistir só por causa de uma ou duas dificuldades? Não faça isso não, irmãos. Não faça isso não. Continue. Busque. Se você está sendo perseguido porque está fazendo teologia, não desista de fazer teologia. Continue orando, continue buscando, continue lendo, continue comprando material, continue indo para a faculdade teológica, continue estudando, porque é muito importante que você faça isso. Você vai ver que a partir do momento que você começa a estudar teologia, a compreensão dos textos bíblicos é muito maior, né? O Espírito Santo, ele quer nos usar, mas ele quer nos usar com muito mais conhecimento, né? Ele quer nos usar com o conhecimento que você adquire, que você vai atrás, né? É importante nós termos a graça e termos o conhecimento, tá bom? Não esqueça da espiritualidade. Quando você for ler a Bíblia Sagrada, quando você for estudar a Bíblia Sagrada, ore. Peça a iluminação do Espírito de Deus. Peça a orientação do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, o autor da Bíblia Sagrada, que é Deus, ele estará junto com você, lhe mostrando qual é a intenção dele, qual é o ensinamento para a sua e para a vida daqueles que vão te ouvir. Então, não esqueça da sua vida espiritual, tá bom? Não esqueça de orar, não esqueça de jejuar, não esqueça de consagrar a sua vida. Pregue com conhecimento, mas pregue com graça. Ensine com conhecimento, mas ensine com graça. Ensine com poder. Porque quando se mistura conhecimento
e unção do Espírito, aí o negócio fica maravilhoso, irmãos. Aí fica muito bom. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Os irmãos não colocaram nenhuma pergunta a mais, né? Só foi o pastor Tiago que colocou esta pergunta. Eu posso abrir para perguntas, irmãos. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, os irmãos podem ficar à vontade, tá bom? Os irmãos podem perguntar, que os irmãos desejarem perguntar, tá bom? Se os irmãos quiserem sugerir para nós também algum conteúdo para a transmissão, os irmãos podem sugerir também, tá bom? Os irmãos podem sugerir e nós podemos fazer. Tá bom? Tem alguma pergunta? Os irmãos têm alguma pergunta a nos fazer? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, podem estar fazendo, tá bom? Quero mandar aí um abraço forte para a Jerusa, né? E para o Jonathan Santana, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe vocês. Ao André, Samuel, Deus abençoe, muito obrigado, viu? Sempre vocês estão aí presentes, né? Nos dando essa força, né? Nos dando essa força para transmitirmos a palavra de Deus. Bom, eu acredito que os irmãos não tenham mais nenhuma pergunta a ser feita, então nós vamos ficar por aqui, tá bom? Fique aí com estas dicas, tá? Fique com estas dicas, que os irmãos possam estudar a palavra de Deus, aproveitem esse período de quarentena, aproveitem esse período que vocês estão em casa, né? E invista tempo no conhecimento. Quando tudo voltar ao normal, quando as igrejas começarem a abrir, quando os cultos voltarem ao normal, nós vamos precisar de muito alimento em cima dos púlpitos. E Deus conta com você. Deus conta com você. Invista esse tempo no conhecimento da palavra de Deus, para que quando tudo voltar ao normal, Deus possa te usar poderosamente para trazer alimento sólido, para trazer alimento verdadeiro à alma, ao coração das pessoas. Tá bom, querido? Deus abençoe. Que é isso, irmão Jonathan? Tá bom? Deus abençoe, querido. Irmão Jonathan, nós já trabalhamos junto, né, irmão Jonathan? Já fomos líderes de jovens juntos ali no Canaã 2, né? Lá na Cedadé. Que maravilha. Foi tempos marcantes na nossa vida. Foi muito bom o período que nós trabalhamos juntos ali como líder de jovens, né? Foi uma bênção muito grande, né? Então, Deus continue te abençoando. Boa noite, Bernardo. Tudo bem, meu amigo? Rapaz, faz tempo que eu não lhe vejo. Deus abençoe, viu? Pai do Senhor Jesus. Que Deus continue lhe abençoando. Estaremos sempre postando aqui dicas, né? De estudo da área teológica, recomendações de livros que os irmãos possam estar adquirindo, livros de baixo custo. Geralmente os livros que eu indiquei aqui, eles ficam entre torno de 30 a 60 reais, mais ou menos, entre 30 a 60 reais. Né? É um baixo custo, né, de grande necessidade e investimento para a sua vida teológica. Né? Então, eu acredito muito nessa questão. Então, Deus abençoe. Quando você já estiver mais avançado na teologia, né? Quando você estiver mais avançado, aí você procura estudar o grego, procura estudar o hebraico, procura estudar o aramaico, que são as línguas que nós encontramos, o idioma que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Nós encontramos no Antigo Testamento alguns fragmentos de palavras e expressões em aramaico.
assim também como nós encontramos no Novo Testamento expressões de aramaico também, que é um texto que o Novo Testamento é um texto grego, né, mas lá existem expressões do aramaico, né, que precisam ser entendidas, né, da forma como elas são, do seu idioma. Então é muito importante que você se aprofunde na palavra de Deus. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição para servir os nossos irmãos. Tudo aquilo que a gente souber, a gente transmite. O que a gente não souber, a gente vai atrás do conhecimento para poder transmitir aos irmãos. Deixem aí sugestões de vídeos, de transmissão, de aulas que os irmãos desejam, que os irmãos queiram, dúvidas teológicas que os irmãos possuem. E nós, à medida que nós vamos fazendo esses vídeos, nós vamos tirando essas dúvidas dos irmãos. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que essa semana seja uma semana de bênção, seja uma semana de vitória, seja uma semana de conquista, que essa semana seja uma semana de bênção para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, que Deus envie sobre a sua vida grandes bênçãos para toda a sua família, tá bom? Então, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.